síndromes. Dependendo da posição, por exemplo, Rahu tem 3 posições estratégicas onde ele produz, por exemplo, síndrome de pânico ou desespero, ou até esquizofrenias, manias, toques, esses tipos de características. São 3 posições. Na casa 1, que é o ascendente, é o Ajna Chakra. Na casa 5, que é o plexo solar. E na casa 9, que também é o Ajna Chakra, mas na sua função mais interna. Como nós temos aí esses 3 pilares, esses 3 pontos onde aparece Rahu, ele tem essa função de desestruturar o ser. Tá? Por quê? Como aqui no Ajna Chakra, que seria aqui, vamos supor que seria o farol, o corpo é como um farol, você tem assim as 2 pernas, você tem o tronco e aí você tem a cabeça com as 2 luminárias, é basicamente um farol, tá? E as lentes é o Ajna Chakra. Então o que acontece? Quando o Rahu ele aparece no ascendente, o eclipse está aqui nesse ponto. Então o que pode acontecer com a pessoa? Ela pode estar, o que pode acontecer com ela é tomar decisões abruptas, decisões, assim, cometer sempre erros, sempre derrubar alguma coisa, um acidente de carro, enfim, porque o que acontece? Ele fica eclipsado na forma de enxergar o caminho que ele está fazendo. Então essa pessoa vai ter constante dúvida acerca de si mesma. Pode acontecer em casos mais radicais, por exemplo, pode acontecer um fenômeno da psicologia que é conhecido como despersonalização. Ou seja, a pessoa ela tem a sensação de que ela não existe, ou de que ela não, de que ela não está presente, e às vezes ela vê o próprio rosto, e não se identifica, da despersonalização. E também dá muita confusão em termos de tomar decisões de futuro. Então a pessoa ela não consegue tomar uma decisão, então ela fica assim constantemente empurrando essa decisão para frente, mas não apenas isso daí. Não é o caso. Tem pessoas que procrastinam, e ficam bem com isso daí. O Rahu no ascendente, por exemplo, a pessoa vai procrastinar, mas ela vai continuar sentindo aquela sensação de ansiedade. Então isso provoca ansiedade, porque a ausência de satisfação é a insatisfação, e a insatisfação gera ansiedade. Então, nesse caso, Rahu produz ansiedades, medos, e a pessoa faz coisas que, do ponto de vista de outras pessoas, seria assim meio que estapafúrdias, meio assim, toma decisões atípicas que criam não choques, mas estranhamento no público. E ela própria também acha que tem alguma coisa estranha com ela, justamente pelo fato de haver esse princípio aí no ascendente, que é um ponto, tá? Na casa 5, tá? Que é no plexo solar, nesse ponto, a casa 5, ele representa o inconsciente. Então, Rahu, quando ele se manifesta na casa 5, que é o inconsciente, então a pessoa vai ter um medo irracional que ela não sabe de que exatamente. Ela vai fica muito insegura, porque como é o inconsciente, e as nossas decisões, na verdade, são tomadas no inconsciente. Quando nós tomamos a decisão aqui, é porque elas já foram elaboradas no inconsciente. Então, na realidade, é o inconsciente que faz as operações principais. Nós somos os executores. O legislativo é o inconsciente. É o inconsciente que faz as operações, que toma as decisões, que, enfim, diz como é que as coisas vão ser. O nosso estado consciente é como se fosse o legislativo, o executivo. Então vai apenas executar as leis que já foram estabelecidas antes. O nosso senso crítico, o que nós chamamos de estado consciente de ser, na verdade é o resultado
né, da prática que vai ser aplicado às elaborações ou elucubrações que foram tomadas anteriormente ou foram realizadas anteriormente. Tá? Então, quando o eclipse Rahu ele aparece na casa 5, a pessoa fica eclipsada lá na base, na raiz. Então, aqui dentro, aqui ela pode até ter um intelecto normal. Ela conversa, fala, faz tudo normalmente. Porém, lá no fundo, ela se sente desestruturada, desmoronada, ansiosa, em conflito e está sempre com a sensação pessimista de que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Então, e ela carrega isso daí, ela pode carregar isso durante a vida toda, e isso pode provocar, porque como esse é um defeito software, defeitos de software acabam eventualmente afetando a parte hardware, que é a parte dura, né, que é o corpo. Então problemas dessa natureza podem afetar justamente o corpo, né, no caso com, por exemplo, úlceras gástricas, problemas estomacais, pode acontecer de haver, no caso das meninas, né, cólicas agudas, e a parte do corpo ele sofre, né, esses efeitos aí, tá? Uma coisa, Rahu no ascendente, né, principalmente para meninas, elas ficam atraídas por meninos que, sabe, de riscos, né? Meninas que se atraem por homens, sabe, perigosos, de caráter questionável, que se interessam por pessoas que eventualmente vão fazê-las sofrer. E isso é 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, esse princípio ele tem que ser tratado, ele não pode ser negligenciado, é como se fosse uma bactéria. É um Ugra Karma? Sim. É um karma feio? Sim. E tem tratamento? Tem tratamento, tá? Inclusive, uma das funções do mapa védico é justamente tratar esse ponto, que é o ponto principal no mapa. Tem que ser tratado sim. E agora, Rahu na casa 9. A casa 9 são as nossas, a nossa parte, digamos, a parte em que nós evoluímos, né? A parte espiritual. A casa 9 no corpo representa pernas e colunas. A coluna. A casa 9 representa o mestre, aqueles que possuem conhecimento, o mestre, ou seja, a nossa capacidade de sermos líderes de nós mesmos, a nossa capacidade de ter o controle sobre nós próprios, de nos autodirigir, tá? Sermos os gerentes de nós mesmos. Então na casa 9 faz com que a pessoa fique perdida, se sinta perdida, sem saber qual direção tomar realmente, e ela acaba tomando decisões, que é muito parecido com o efeito que dá no ascendente, só que ao mesmo tempo ela desenvolve uma compulsão por mudar de lugares. Ela fica assim inquieta, mudando de lugares constantemente, como se ela fosse, sabe, como por exemplo, eu vi outro dia um vídeo de um leão que foi picado por uma cobra. E o leão, ele pulava, ele se contorcia, ele se jogava no chão e ficava rígido. E estava sendo descrito, né, os efeitos do veneno de uma serpente. E Rahu, ele é uma serpente venenosa que pica. Então nós nos sentimos envenenadas internamente e desconfortáveis sem ter uma noção exata do que está acontecendo conosco. Dá um desconforto muito grande. Então a pessoa pode desenvolver assim, pensamentos suicidas, ela pode desejar morrer, ela pode planejar suicídio, ela pode eventualmente executar os planos de suicídio, ela pode assim, desenvolver síndrome de pânico, medos irracionais, ela pode assim, desenvolver adicção crônica a drogas, porque no fundo ela está sentindo a picada do veneno. Então ela está desejando morrer. Ela inconscientemente ali ela busca uma forma de eliminar o seu próprio sofrimento, se autodestruindo. Rahu na casa 9. Então a casa 9 como representa as pernas, né? E as pernas servem para dar movimento. E Rahu significa compulsão. A pessoa fica compulsiva. Então ela fica mudando daqui para ali, sabe? Muda de parceiros,
muda de trabalho, muda de cidade, muda constantemente e ela entra num frenesi e acaba se desgastando tanto com essa tentativa de ter paz interna sem conseguir realmente alcançar, que ela deseja, no final das contas, que ela quer deixar de existir, né? Então, esse é um dos efeitos desse princípio nesses 3 pontos aí, que são pontos estratégicos na estrutura do ser, que é a parte do Ajna Chakra, que é o terceiro olho, que na verdade é a glândula pineal, né? E o Manipura Chakra, que é aqui o plexo solar, que é a morada do ego, que é o inconsciente, e na casa 9, né, que é a maneira como nós internamente tomamos as nossas decisões ou vivenciamos as experiências que nós absorvemos da vida, tá? Bom, olha só, o que acontece? Não vai dar tempo, né, de falar aqui todos os efeitos que dá em todas as casas, né? Hoje, pelo menos não. Quem sabe a gente pode continuar falando sobre isso daí em outra ocasião. Pessoas que têm Rahu nessa posição devem... Bom, vamos lá agora, né, falar sobre alguns remédios genéricos, porque é importante, né, se a pessoa pode passar por um exame de um especialista que é um Jyotisha, um astrólogo védico, que possa identificar a posição de Rahu no mapa e informar os efeitos e quais são os possíveis tratamentos. Mas vamos lá, como esses estão os 3 pontos principais, os pontos mais sensíveis da posição do planeta Rahu, então eu vou apresentar algumas sugestões para isso daí, tá? Bom, como é que nós eliminamos uma fumaça ou nós eliminamos uma neblina, por exemplo, se você está numa estrada e está no meio da neblina, o que acontece? Tem que haver luz do sol. A luz do sol dissipa a neblina, né? E então é preciso de luz, tá? Quando você tem fumaça, vento, o vento em movimento, o ar em movimento é o vento. Então, o ar em movimento leva a fumaça para longe e você pode enxergar o caminho, tá? Então nós precisamos arejar a casa, ventilar a casa, e nós temos que lançar luz sobre a casa onde está a bactéria, que é o princípio, que é o criptograma Rahu. Como que nós fazemos isso? Bom, se nós estamos falando de arejar a casa, algumas técnicas são favoráveis, como por exemplo, pranayamas, meditando na casa específica. Pranayamas são respirações diafragmáticas conscientes, e as respirações diafragmáticas, elas têm a mesma função de entoar mantras ou de fazer orações, tá? Quando você começa a fazer pranayamas, respirações diafragmáticas, aquela casa específica no seu mapa onde está escurecida, onde está eclipsada, começa então, o ar começa a empurrar aquela fumaça para longe. Essas orações ou esses mantras, eles têm esse poder curativo, medicinal, de tratar esse princípio, tá? Então, pranayamas são o equivalente de orações. Inclusive tem alguns terapeutas que dão para os seus pacientes um japamala com 108 contas, onde eles deverão apenas respirar, somente para cada conta, um pranayama. E pranayamas, respirações conscientes, são o equivalente de orações, porque acalmam o ser, oxigenam o sistema nervoso central. Portanto, nós temos uma pessoa mais saudável. E uma pessoa mais saudável vai ter uma ideia mais saudável da vida. Portanto, eventualmente essa pessoa tem mais chances de experimentar amor por Deus, que é o resultado final do processo de evolução. Então, está ancorado no programa de evolução. Ter paz é o início da felicidade. E para entender o reino de Deus, nós precisamos ter experiências de paz e felicidade. Senão a gente não faz ideia. Uma pessoa aflita, quando ouve falar do reino de Deus, não faz nenhum sentido, porque ela está sofrendo, então ela não tem essa noção. Então, para a pessoa ter uma noção clara do que nós chamamos de reino de Deus, ela precisa ter uma experiência de felicidade real.
E para isso ela precisa de paz. A paz é básica, sem paz não tem como ser feliz. E pranayamas, respirações conscientes, inclusive a ONU tá assim, incentivando as pessoas a fazerem pranayamas nos trabalhos, incentivando as empresas a darem aos funcionários o direito de se retirarem durante 5 minutos para fazer yoga com pranayamas, só respirações. Ela pode desligar o computador, todos os equipamentos e observar 5 minutos de respirações diafragmáticas e eles identificaram que esse exercício diminui 30% o índice de funcionários que entram com pedidos de incapacidade para o trabalho por problemas psicológicos, depressão, medos e tal, essas coisas todas. Então, o simples ato de respirar. Então, os pesquisadores da ONU identificaram que isso é muito útil e estão incentivando as pessoas a praticarem 2 minutos de meditação. Tem até umas propagandas que você para o seu carro, no trânsito, no farol e tal, e naquele momento de você ficar ansioso, ansiosa, simplesmente faz pranayamas. 3 minutinhos, 2 minutinhos de pranayamas. E isso ajuda muito as pessoas a terem melhor qualidade de vida. Pranayama significa oxigenação. Oxigenação. E essa oxigenação na casa específica onde o criptograma, que é o eclipse, está, vai empurrar a fumaça para longe, vai ajudar, tá? Agora luz. E pranayamas, eles funcionam com muito mais potência quando eles são acompanhados de prana. Por isso se diz pranayama. Dhyama significa morte, prana significa o ar vital. Pranayama quer dizer que o ar vital empurra a morte para longe. Pranayama significa qualidade de longevidade de vida, né? Assimilar ar vital, prana, a energia vital. Esse prana, ele é melhor, inclusive os florais de bar, e os florais de modo geral, eles são colhidos logo pela manhã, porque eles são carregados de prana. E os orvalhos, eles estão carregados de prana. Esse prana, ele é liberado nos vegetais, no ar, pelos primeiros raios do sol, pela manhã, logo que o sol está nascendo, volta de 5h30, 6h30 da manhã. Então, o horário que você deve realizar pranayama com essa função importante de ter cura e paz mental no horário da manhã. Então você precisa de luz, é necessário luz para poder dissipar a escuridão. Então você realmente tem que, tomar a decisão pessoal de romper com a escuridão e ir para a luz. Tamasi Madhyotir Gamaha, saia da escuridão, venha para a luz. Então você tem que sair da cama, que é o estado de inconsciência, de morbidez, você está ancorado no escuro, praticamente em estado de coma, e você precisa sair desse estado de coma e posicionar-se perante a luz, absorver prana, e isso vai ajudar muito como remédio para trazer um pouco mais de alívio, de paz no seu coração, tá? Mas você tem que fazer, senão o remédio não funciona, né? Tem que fazer. Agora, uma coisa que se indica muito para eliminar, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, tendo pensamentos recorrentes, pensamentos suicidas, ansiedades, medos e aquela coisa toda que é a consequência, né, desses efeitos, desses princípios, então sugere-se que essa pessoa pare de comer carne vermelha, pelo menos por um período de 12 meses, que é um ciclo. O mapa tem 12 casas. O Sol circula durante 12 meses ao redor do zodíaco todo, né, no movimento aparente dele. Então, durante esse período de 12 meses, a pessoa não deve alimentar-se de carne vermelha, porque a carne vermelha é produzida a partir de sofrimentos extremos. É morte, você precisa impor a outro ser uma morte, e às vezes essa morte não é nem muito nem digna, né? É uma morte que às vezes até envolve requintes de crueldade, e isso é muito injusto para com essas criaturas que se submetem a esses sofrimentos, para que nós possamos, em tese, nos alimentar, porque na verdade esse tipo de alimentos provocam mais doenças do que saúde, na verdade, né? São muitos tipos de doenças que os alimentos, que esse tipo de alimentos produzem no corpo.
Então, como se trata de sofrimentos extremos e o eclipse lunar está relacionado aos sofrimentos extremos, então sugere-se que a pessoa, se ela não consegue deixar de comer carne por 12 meses, então ao menos que ela faça dietas vegetarianas nas segundas, quartas e sábados. Segunda-feira é um dia regido pela lua, é a mente. Então, os pensamentos mórbidos da mente perdem força quando eles não encontram, como colônias de bactérias que não encontram fungos, né, para poder se reproduzir, não encontram ambiente ácido para se reproduzir. Então, da mesma forma, ao deixar de colocar em contato com o seu ser, o seu corpo, a sua mente, sofrimentos extremos, aqueles pensamentos mórbidos, aquelas compulsões mórbidas, elas não vão encontrar um ambiente apropriado para se manifestar, então elas tendem a se enfraquecerem gradualmente. Uma alimentação pacífica, natural, sem violência, ahimsa, é muito efetivo para trazer paz interior, tá? E um último detalhe que pode ser, um último item importante desse processo de tratamento é entoar mantras ou orações repetitivas, tá? Esses mantras e orações repetitivas não têm a função de você ter uma iluminação espiritual ou ter uma comunicação mais orgânica, mais aberta com Deus, como se você estivesse conversando com a pessoa suprema. Não é assim. Esses mantras repetitivos, eles têm uma função específica de realmente ser como um remédio disciplinar, ali aplicando no inconsciente uma neurolinguística que vai fazer com que o inconsciente se trate, ou se desperte, ou mude a rota, ou então que aqueles fungos emocionais eles sejam dissipados da condição em que eles estão, tá? Ou manifestos como eles estão. Então os mantras, eles têm realmente essa função de serem repetitivos, tecnicamente eles devem ser repetitivos, e a função deles é que aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o mantra, que é um mantra indicado para essa era, existem muitos mantras, mas o Mahamantra, ele é considerado o grande mantra para essa era, é o Mahamantra Hare Krishna. Então você pode observar jejum, acordar cedo para fazer pranayamas e entoar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entoar 108 vezes o Mahamantra Hare Krishna continuamente. Quarta-feira, Mercúrio é regido pelo sistema nervoso central. Então, normalmente, aflições afetam o sistema nervoso central. Observar jejum, fazer pranayamas e entoar mantras nas quartas-feiras vão fortalecer o seu sistema nervoso central. Portanto, você vai ter uma imunidade maior frente a esses problemas, depressão, medo, síndromes e etc. E aos sábados, Shani, sábado, Saturday, é o 7º dia, é o pôr do sol da semana, né? É quando a semana vai entrar em hibernação, é a parte mais escura. O Saturno é um planeta distante, ele fica longe da luz do sol, ele pega pouca luz, então ele está lá na escuridão, meio que imerso na escuridão. Então, os órgãos públicos registram uma média de 35% maior de casos de suicídios aos finais de semana, após um pico do sábado no domingo, o índice aumenta. Justamente, né, a relação que as pessoas ficam mais melancólicas, mais deprimidas, mais tétricas nesses períodos. Muitas vezes porque elas não conseguem ter sentido na felicidade comum das pessoas, elas estão se sentindo abandonadas, alguma coisa assim. E isso se dá muito no final de semana. Então é um período perigoso, tá? É um período de karma coletivo muito perigoso. Então nesses períodos, segunda, quarta e sábado, sugere-se a pessoa tomar uma vacina, um antídoto contra esses problemas. Então ela tem que tomar e continuar tomando. Por isso que o ciclo de 12 meses, o ciclo de um ano é importante, porque é para dar tempo do remédio fazer efeito, né? Nós temos inclusive todas as manhãs nós temos um grupo
de mantras, chama-se a Sala dos Mantras. Nós nos reunimos às 6 horas da manhã, diariamente, com exceção do domingo, mas diariamente nós nos reunimos às 5 da manhã ou às 6:10 da manhã, e nós observamos mantras curativos, e o Mahamantra, ele é o mantra principal. O programa dura em média de 40 a 60 minutos, 1 hora mais ou menos, com os mantras. Depois a gente tem bate-papo filosófico, tem estudos metafísicos e etc. Mas o processo dos mantras, que tem a função dos tratamentos para o próprio mapa, acontece às 6 horas da manhã. Então você não necessariamente precisa fazer o mapa comigo para participar do grupo. O grupo é aberto, e mesmo que você não tenha o seu mapa estudado, analisado, ainda assim, o fato de você observar pranayamas e sadhana, que significa atividade regular disciplinar para curas, né, para a própria autocura, o autoconhecimento, a autocura, o seu mapa já vai sendo tratado, mesmo que ele não tenha sido analisado. Se você tiver uma disciplina de pelo menos 12 meses, em dias específicos, que pode ser todos os dias, seria perfeito todos os dias, mas se não, dias estratégicos, genéricos, segunda, quarta e sábado, são dias assim, onde nós temos a maior sensibilidade nesses contextos aí, tá bom, pessoal? Todos são convidados a participarem, é gratuito, você não precisa pagar nada, basta você entrar na nossa sala, é gratuito, e se vocês, enfim, quiserem, né, podem deixar mensagem aqui, deixar os comentários, tá bom? A minha filhinha Lilananda recebe todos os recados, responde, então não fica ninguém desassistido, sabe, sem informação, tá bom? E a nossa sala dos mantras está aberta todos os dias para receber vocês, caso vocês queiram fazer tratamentos para o seu mapa, tá bom? É gratuito, tá? Muito bem, boa noite, muito bom. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem por aqui. Vai deixar gravado, né? Vai sim, Dani Daya. A Daya, né? Bom, maravilhosa explicação. Rahu na casa 5, eu expliquei, né? Rahu na casa 5. Bom, não temos perguntas, né? Não temos comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, dá tempo, tá? Eu vou deixar aí 10 minutinhos para responder alguma pergunta, caso haja, tá bom? Muito bem. Hoje nós não temos perguntas, nós vamos fazer o seguinte, olha. Semana que vem, domingo que vem, então nós vamos pensar ainda numa forma de fazer o critério, olha lá, Rahu em Áries em 2022. Então isso aí seria interessante, né? Fazer um trajeto, né? Um rastreamento das diferentes posições de Rahu nas casas. Hoje eu falei, né, da casa 1, 5 e 9. Então, semana que vem, bom, a gente pode fazer isso daí. Eu vou continuar falando desse princípio Rahu, porque ele é complexo, né? E ele afeta realmente as pessoas. Mas eu queria fazer assim, eu queria fazer um esquema de sorteio para poder ver no mapa. O mapa, pessoas, né, que quiserem se submeter a isso daí, não precisa, eu posso até não sei se todo mundo vê também as mensagens, mas eu posso, né, preservar a sua identidade e não mencionar o seu nome, só pegar a sua mensagem, os seus dados, ver o mapa e falar sem mencionar quem você é e tal. Posso, né, criar essa ética aí, para falar especificamente como está o seu Rahu no seu mapa e que tipo de mecanismo você poderia fazer para tratá-lo, qual o efeito que ele dá, né, no seu mapa, e como eventualmente você pode, né, aplicar aí um tratamento para ele, tá bom? Semana que vem então eu vou entrar novamente e eu vou deixar, né, o cartaz da live
explicando mais ou menos como é que vai ser, mas basicamente é isso. Eu vou pegar alguns mapas. Da outra vez eu tentei fazer análise de 12, eu não consegui, acho que eu consegui fazer análise de 5 na live anterior. E eu vou tentar novamente, dessa vez, fazer uma seleção de 12. E como eu fiz essa daqui, então eu não vou dar explicações na próxima, eu vou simplesmente entrar direto e fazer essas explicações diretamente no mapa daqueles que desejarem isso daí. Pode ser que tenham mais que 12 pessoas, então eu vou ver com a Raquel, e é uma amiga minha, e ela me ajuda nessa parte, como é que nós faríamos para selecionar as pessoas que a gente abriria o mapa aqui para fazer essa análise, tá bem? Alguns comentários aqui, olha só, que foram feitos, né? Eu quero, eu aceito, eu aceito, eu autorizo o meu, Rahu na casa 7, já até me falaram, já até, Rahu na casa 7, olha, Rahu na casa 7 é interessante, sabia? Tá aí uma coisa interessante que a gente poderia explorar, Rahu na casa 7, e eu acho que pode ser, a gente pode continuar por aí, sabia? Porque a casa 7 é a casa do matrimônio, dos relacionamentos, então tá aí, é uma boa ideia. Eu acho que a gente vai fazer Rahu na casa 7, viu? Na próxima. E sabe, e ver, identificar, né? Aqueles que já sabem que tem Rahu na casa 7, ou aqueles que não sabem onde está o Rahu. E as pessoas falam, onde está o meu Rahu? Então, querem saber onde que está o Rahu, né? Às vezes está na casa 7, mas a casa 7 é uma casa sensível. Muito bem, né? A casa 7. Vamos fazer o da casa 7 primeiro, depois a gente vai fazendo. Não vai ter tempo, a gente vai ficar, sabe, mexendo nesse assunto, então vai dar tempo de fazer várias, várias interações. Então, vamos pegar essa do Rahu na casa 7 e depois a gente vai para os individuais, tá bom? Bom, eu quero, eu aceito. Ano que vem Rahu estará transitando na minha casa. O que esperar disso? Nossa, onde fica a sua casa? Rahu vai estar... Contrata logo um vigia, um segurança, porque se ele vai estar transitando... É Raquel, né, Raquel? Brincadeira, tá? É a casa 4. Eu não tinha visto... Olha só que interessante, né? Rahu, ele é a fumaça, ele é eclipse, ele cria confusão. E eu li a sua mensagem e não vi a casa 4. Ele cobre, né? Então ele manifesta esse princípio. Rahu transitando na casa 4. Casa 4 é uma casa interessante também, dá pra fazer. Vamos fazer a casa 7, casa 4, casa 10, né? Qual o valor do mapa? $100. Na verdade, não é caro, tá? É um valor bem digno. Não é muito nem tão pouco, é digno. Mas eu não vou mencionar aqui, tá, querida? Eu menciono particularmente. Eu passo assim, todas as informações. Posso garantir para você que é um valor bem razoável, tá? A Agnihotra em Rahu, queima ele, queima... Nossa, isso aí já é um exorcismo, né? Tem um mantra que a gente usa muito. Eu vou falar o mantra para neutralizar o princípio Rahu. Hariom apagachantu tebuta bhuvi samshita jibhuta vigna kataraste gachanti agnaya hare om shanti 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 swaha. Tradução do mantra. Em nome da suprema personalidade de Deus, que é a verdade absoluta, eu declaro que se vá agora todos os seres sutis e inauspiciosos que são indesejáveis e que possam atrapalhar, prejudicar ou obstruir a nossa busca pela paz, a prosperidade e a felicidade em nosso caminho de autorrealização e despertar. Portanto, que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja luz, que haja amor, que assim seja. Hariom, Shanti, 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 Swaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me.
Hare Krishna. Isso é basicamente um exorcismo. Todos os dias pela manhã esse mantra pode ser entoado e isso te protege dos efeitos, das influências, né, do eclipse gerado pelo princípio Rahu. Nós inclusive entoamos diariamente esse mantra na nossa sala dos mantras, chama-se Rahu Upayas, ou antídotos apropriados, tá? É uma live muito boa, excelente live, fiquei mais curiosa. Rahu na casa 1, falamos sobre Rahu na casa 1, está registrado aí, tá bem? Vai ficar gravado a live, você pode buscar lá depois, tá bom? No vídeo. Na verdade, eu tenho um livro aqui dos nódulos. Ganhei do Prabhu Guneshwara, do Guneshwara. Aí, que legal. Então já está em andamento, né? Então, pessoal, é isso aí, tá? Boa noite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente, então, se vê na próxima semana, tá? Namastê, boa noite para todos e até mais.